O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. É verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelos nossos canais no YouTube e Instagram Mãe Piedade. Ao cantarmos que o Senhor anunciará a paz a seu povo, é preciso que nós, ainda que cantemos isso com o coração cheio de alegria e de esperança, no Salmo 84, 85, mais especificamente no refrão que está no versículo 9, é preciso que nós nos lembremos de uma coisa. Ele não anunciará. Não mais. Para nós que conhecemos a Jesus Cristo, para nós que fomos nele inseridos pelo batismo e passamos a fazer parte de seu corpo, ou segundo a carta aos Efésios, nós que fomos integrados ao edifício cujo fundamento são os apóstolos e os profetas, e cuja pedra principal é Jesus Cristo, aquela na qual todo edifício se ergue e se ajusta, se firma, todos nós precisamos recobrar que ele não anunciará. Ele nos deu a sua paz. Ele nos cumulou de graça e de paz. Isso, voltando ainda à mesma carta aos Efésios, que temos no capítulo 2, especificamente o versículo 15. Ele aboliu a lei com os seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Ele não anunciará a paz, ele já realizou a paz, porque toda e qualquer diferença que pudesse existir, especificamente no tempo de Paulo, entre pagãos e aqueles que vinham do judaísmo, que seria a observância da lei, em seu corpo Jesus Cristo destrói essas divisões. Não há nada que nos separe a não ser uma única coisa: a nossa vontade de ficarmos unidos a Ele, a nossa vontade de colocarmos o nosso coração à disposição dEle, a assumirmos a nossa condição de membros de seu corpo, ou pedras vivas do edifício espiritual que se ergue, tendo Cristo como pedra fundamental e os apóstolos e os profetas como alicerce, senão a nossa identidade de filhos de Deus. O que quero dizer é isso. Tudo que poderia nos impedir, em Cristo é aniquilado. O pecado já não é o peso, porque inclusive aqueles que são pecadores podem se aproximar, reconciliados por Cristo, arrependidos e reconstruir a sua história. Aqueles que não conheciam os profetas passam a conhecê-lo, porque o Senhor não só vem instaurar um reino para alguns eleitos, mas para a humanidade inteira. Ele faz com que todos nós possamos ter alcance naquele manancial de graças
que é o seu próprio coração, aberto por cada um de nós. Ele estabelece a paz porque não existe mais nenhum motivo que nos separe, nem de Deus, e não deveria existir nenhum motivo que nos separe uns dos outros. Percebamos, essa separação não quer dizer que nós iremos deixar de ter algumas dificuldades iniciais com alguém. Eu posso ter, sim, algumas dificuldades, não gostar de alguém. O que é isso? Não gostar é diferente de não amar. Amar é desejar o bem, promover o bem, fazer o bem, ser respeitoso, cuidadoso, educado. Gostar é querer que a pessoa esteja sentada ao meu lado em uma mesa, eu partilhar a minha vida, falar dos meus segredos, ser uma pessoa de confiança. E nem todas as pessoas estão no mesmo patamar, mas todos nós somos obrigados e chamados a amar. Eis aqui, Ele não deixa nada que possa nos impedir de amarmos-nos, caminhar com Ele e fazer a sua vontade. O empecilho, como disse, é a nossa consciência e o nosso querer. O querer vigilante de todos os dias deixar com que a paz, que Ele não vai anunciar, mas que Ele realiza, se concretize em mim. O ser discípulo de Jesus Cristo em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer vocação, em toda e qualquer missão, seja ela ministerial, como eu, um diácono ou o bispo, seja ela como religioso, uma irmã, um frei que não foi ordenado, um leigo consagrado, aquele que permanece, um homem que não se casou e assumiu seguir Jesus Cristo concretamente em todos os locais. Todos nós precisamos estar atentos para que essa paz, que é a inexistência de obstáculos para que os homens se encontrem com o nosso Deus, exista. E que nós sejamos os propagadores dessa paz. E para isso é uma vigilância constante. Porque ser discípulo de Jesus Cristo, ser filho de Deus, não se dá em alguns momentos, mas é para toda a vida e para todo o tempo. Por isso que Lucas, no capítulo 12, versículos 35 a 38, deixa claro: estejam sempre atentos, como aquele que espera atento a chegada do seu patrão, ou aquele que espera atento uma visita que tanto deseja, como, por exemplo, me lembro, anos e anos atrás, quando íamos visitar minha avó e meu avô, lá nas terras de Simonésia, saímos daqui à noite e ficávamos umas 9 horas na estrada. Éramos meus pais, meus irmãos e eu. E quando chegávamos lá, logo que o carro começava a descer o morro, víamos longe, lá no terreiro, aquela casa já antiga, do início do século XIX, século XX, a luz da cozinha se acendia. E a cozinha, na casa em questão, era junto com o lugar onde nós tomávamos a refeição, aquela casa grande, aquela cozinha enorme. As luzes se acendiam porque minha avó e meu avô já nos esperavam. E chegávamos de madrugada, por volta de 3, 4 horas da manhã. O que quero dizer com isso é uma vigilância, é um estado perene e constante de não aguardar alguém como um empregado que precisa simplesmente cumprir as suas tarefas, mas esperar alguém que a todo instante pode bater à porta de nossa existência
e aguardar ser recebido, e ele estará em qualquer um. Qualquer um. Sabem o que isso significa? Que sermos vigilantes para fazer com que todos se encontrem com a paz que o Senhor instaurou entre todos nós, significa estar a todo instante pronto para fazer o que me cabe, em qualquer uma das missões ou em qualquer estado de vida que eu tenha, seja casado, solteiro, religioso, ministro ordenado. É por isso que, felizes os empregados que o Senhor os encontrar acordado quando chegar, porque, na verdade, Ele mesmo vai servi-los. E sejamos honestos, meus caros, nós já somos servidos a todo dia, a todo tempo, por aquele que cuida de nós e que já nos deu a sua paz. Já fez com que todos nós pudéssemos viver em paz. É claro, repito, o único empecilho somos nós mesmos. Se nós formos homens de paz, seremos homens e mulheres que entenderam o seu papel como continuadores da presença de Cristo, não serem obstáculos para que outros se encontrem com Ele. Mas sejamos atentos também ao outro ponto. Não basta simplesmente eu pensarmos, e você que nos acompanha e que não está envolvido em nenhuma comunidade, não se envolve na igreja, pode dizer assim, por isso que aquelas pessoas que estão na igreja são um empecilho para que muitos se encontrem com o nosso Senhor. Não, porque a sua omissão também é um empecilho. Quem se omite e não assume o seu papel é tão comprometido com o mal como aqueles que o promovem. Não nos esqueçamos que na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus morreram porque muitos se fizeram omissos. Não nos esqueçamos que esses dias, há pouco, essa semana, por exemplo, ao longo da 381, tivemos incidentes e acidentes muito sérios, onde, por exemplo, uma carreta tomba com cervejas, carregando cervejas, e as pessoas, as primeiras coisas que elas ficam preocupadas em fazer é pegar a cerveja, e nem se preocuparam em saber se o motorista estava vivo. E detalhe, o acidente, segundo informações que tenho, se deu porque ocorreu realmente, em raras vezes, uma falha mecânica no veículo. Me respondam. Sejamos honestos. Não é uma omissão promotora do mal? Porque alguém precisava de socorro e pensou-se em adquirir alguma coisa tão fútil, pequena e insignificante como uma cerveja. E pior, roubando. Sabem, meus caros, nós é que somos os responsáveis por fazer com que a paz aconteça em nosso meio, tendo o Senhor da paz ao nosso lado. E para isso é necessário que nós estejamos a todo tempo vigilantes para promovermos essa mesma paz. E ninguém mais é responsável por fazer aquilo que cabe a mim, senão eu mesmo. Ninguém é mais responsável por fazer aquilo que é de minha responsabilidade, senão eu mesmo. Você está assumindo o seu papel definitivamente como parte desse edifício espiritual construído sob o alicerce dos apóstolos, cuja pedra fundamental é Cristo, e que todos nós, do qual todos nós batizados fazemos parte, e que nada pode nos impedir, e que nós também não podemos ser um empecilho para que outros se encontrem com a mesma paz que é o Senhor nosso Jesus Cristo? Você ocupa o seu papel nessa história ou não?